Pela ordem, vereador Fabrício Corrêa. O qual o vereador Milton Barcelos pediu vistas. Então, nós vamos apresentar o voto de vista do vereador Milton. O vereador Milton está com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Apresento o voto de vistas primeiro no projeto de lei 17.598/2018 do ex-vereador Tiago Silva, que denomina servidão Flores do Campo, via pública no bairro de São João do Rio Vermelho, nesta capital. Conforme comprovado pela Assessoria de Engenharia, Urbanismo e Arquitetura de folhas 11 a 16, após o levantamento em loco, a via dispõe, na sua totalidade, de rede de água, iluminação pública, coleta de resíduos e pavimentação. Não dispõe de rede de energia elétrica e rede telefone. A extensão da via localiza-se em área residencial predominante 3.5, ARP. Portanto, não está em área de preservação permanente ou de uso limitado. No que tange às citações de recomendações 004 de 2007 da 28ª Promotoria de Justiça da Capital, nas quais recomenda que este poder não aprove projetos de lei que denominam vias públicas, sem que tais vias estejam previamente incorporadas ao domínio público. Registramos que se trata de uma recomendação e não de uma imposição. A recomendação é um ato unilateral praticado diretamente pelo Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais, contendo razões de convencimento sobre o determinado fato ou uma exortação ao destinatário sem caráter normativo. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público aqui diz, e cito parte da Lei Federal 8.625. O ato consiste em recomendação do Ministério Público Estadual, é despido de força coercitiva, não caracterizando a não adesão por este poder, por si só, ameaça a lesão a direito a ser reparado por meio de vias judiciais. Para tanto, cito decisão proferida pelo eminente ex-ministro Sepúlveda da Pertence. E aqui faço a citação da decisão do ministro. De outra forma, a recomendação é datada de uma década atrás, de 2007, mais de uma década, né, há 13 anos, o que, no mínimo, carece uma rediscussão entre os entes públicos, Prefeitura, Câmara de Vereadores e demais órgãos de fiscalização e fiscalização e planejamento e o Ministério Público Estadual, para encontrar alternativas a esta questão social de extrema relevância para a nossa cidade. Não me oponho ao entendimento ou atuação do sempre vigilante PACT, no tocante da defesa do meio ambiente e equilíbrio, dos quais os direitos difusos e coletivos, bem como compreendo ser prudente observar as recomendações por ele emanadas. Contudo, também não pode o Poder Legislativo fechar os olhos para uma realidade social complexa, onde milhares de pessoas aguardam por um endereço legalizado. Não podemos atentar contra a dignidade das pessoas, não fechar os olhos para a omissão dos órgãos públicos responsáveis pelo planejamento e fiscalização da ocupação do uso do solo no município de Florianópolis. A Carta Constitucional Municipal, a nossa lei orgânica, assegurou competência à Câmara de Vereadores, com sanção do prefeito, para dispor sobre denominação e alteração de vias de logradouros públicos, aprovado por maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores em votação nominal.
Salienta-se este vereador que apenas cumpre o seu papel constitucional do legislar a partir de demandas das comunidades que aportam neste parlamento. Se a via encontra-se em área densamente povoada e urbanizada, com a devida prestação de serviços essenciais, respeitando os princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, não há que se negar o direito elementar de ter um endereço. Pelo aqui o exposto, eu faço um voto de vista contrário ao relator, eu voto favorável à tramitação do projeto, entendendo que é de direito a aprovação do projeto. No mesmo sentido, senhores vereadores, tenho... Os vereadores se posicionar com relação a esse projeto. Em função da Floran ter o seu parecer técnico contrário à matéria, SMDU também apontar contrariedade à aprovação da matéria e o IPUF também apresentar o parecer contrário, eu vou acompanhar o vereador Lino na não aprovação da matéria. Venho relembrar o presidente que todos os encaminhamentos feitos pelo Poder Executivo a esta casa são contrários. A prefeitura não exerce seu papel, que é de fiscalizar e impedir que os loteamentos regulares sejam feitos, mas quando eles são feitos e aí fica à mercê da legalidade, o Poder Executivo se manifesta contrário, dizendo que não faz parte do patrimônio né, não integra o sistema viário da cidade. Então, só relembro esse fato. Dando continuidade, vereador... O presidente, neste projeto, vereador Milton, que o vereador Lino foi o relator, eu já tinha acompanhado o vereador Lino, e tendo em vista que nós temos vários projetos, né, na mesma situação, aguardando, eu acho mais prudente aguardar uma solução e não ficar aprovando projeto individual. Esse pode aprovar, o outro não, eu acho que tem que ter um critério, eu também. Então, eu mantenho meu voto com o vereador Lino, sobre o estamento da matéria, porque não acho viável aprovar um projeto agora, que tem mais de 200 projetos aguardando. Então, a minha posição permanece a mesma, acompanhando o vereador Lino. Eu deve assinar nesse dali, vereador. O vereador Dalmo já assinou? Senhor presidente. Não é esse aqui? Não, eu tinha até falado na última reunião, e como já tem 4 assinaturas, e por ser tratado do Rio Vermelho, eu vou me abster da votação. Vereador Miltinho, pode relatar o segundo projeto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu queria só uma observação no primeiro, só rapidamente. Não, é o seguinte, o vereador Miltinho alega que fazem 10 anos, de fato, foi na época do Richter, mas ele foi ratificado recentemente com a posição do unânime, o promotor... Não oficializou essa casa, vereador. Não, ele foi, inclusive, na tribuna. Ele não deu oficializou. uma aula. Pode terminar, depois você pede e escreva. Ele deu uma aula, praticamente, aqui, explicou o que significa essa recomendação, que é o primeiro sinal. Caso a Câmara insista, supondo que aprova do plenário, ele entra no processo de inquérito diretamente. Ele deu uma aula aqui explicando isso, de que inverte todo o processo, que tem que começar o processo de urbanização, regularização, depois está com o nome de rua. E ele, inclusive, falou aqui, mais de uma vez, que entre no processo do REURB-E e o REURB-S, e que, inclusive, o próprio promotor está acompanhando lá. E essa casa acompanha a mesma direção, para que, em todos os REURB lá, nós, inclusive, estivemos aqui, né, esteve aqui a prefeitura, se colocando à disposição do processo REURB, e essa comissão vai acompanhar todo o processo REURB lá. Então, é isso na mesma direção que o vereador Dalmo está colocando. Então, foi atualizado, gravado em audiência, em reunião ampliada dessa comissão, para o próprio, me esqueci o nome de agora, promotor, esqueci o nome dele agora. Não, é o outro, é o promotor do Ministério Público Estadual, né, que ele coloca na mesma direção, ratificando e atualizando do Richter há um tempo atrás. Vereador Miltinho, tem a palavra, segundo projeto. Obrigado, presidente. Projeto de lei 17.881/2019, vereador Jefferson Richterbacher, altera o artigo 1º da lei 9.134/2012, Rua Oswaldo Rocha Pires, via pública no distrito de Florianópolis. Apresento parecer, voto de vista. Relato aqui todos os fatos já relatados. Deixo de relatar, devido a todo já relatado no projeto anterior, faço todas as alegações. Da mesma forma, voto favorável à tramitação do projeto, não se encontrar em área de preservação permanente. Sobre a questão que foi dita do Ministério Público Estadual, não adianta o Ministério Público Estadual vir aqui e dizer que não pode, mas também não apresentar para essa Casa Legislativa qual é a maneira de se fazer. Já estamos mais de 25 anos aqui esperando uma solução
porque o Ministério Público aporta aqui nessa casa e diz que não pode ser feito, mas também não diz qual é a forma que deve ser feito. E o Poder Executivo Municipal, aqui eu repito, também diz que não pode ser feito, mas também não exerce o papel de fiscalizar e de regularizar a situação. Nós temos quantos anos tramitando lá dentro uma proposta para o REURB e até agora nada foi feito. Então, o Poder Executivo não faz nada e essa casa fecha os olhos, não regulamentando, não dando direito ao cidadão. Volto a repetir, todo e qualquer projeto de lei que passar nas minhas mãos e tiver condições, infraestrutura, não tiver em área de preservação, não colocar em risco qualquer outra coisa, meus votos, seja ele vencedor ou perdedor, será favorável à população, não deixando de lado aquele que merece. Questão de ordem, presidente. Eu vou passar para os senhores vereadores. Nós O temos vereador, voto de vereador vista Milton do falou vereador que altera o Milton. artigo 1º da lei. Ele altera a denominação ou ele a ampliação? Estende. Então, meu voto permanece igual ao anterior. Presidente, vereador Os Miltinho, senhores vão assinar Primeiro, o projeto do Santana. vereador Miltinho, o parecer do vereador Miltinho de vista ou do vereador Celso Sandrini de o meu pedindo pelo arquivamento da justamente matéria? por isso, eu estou aqui um tempinho também, o vereador Dalmo sabe, nós aprovamos várias vezes a questão do REURB, é que a prefeitura assinou um acordo de 180 dias, presidente. Presidente. O meu visto. Sim. Presidente. Não, vereador Milton, o REURB foi não tão recente, mas faz pouco tempo que o prefeito assinou com o Ministério Público e tem um prazo de 180 dias para apresentar um parecer. O caminho, esse processo é mais ou menos o mesmo do que o primeiro processo, do que o primeiro projeto. O grande problema é que eu gostaria de denominar, tem vários projetos parados aqui, e já há bastante tempo, na legislatura passada, nós já tínhamos entendimento que todos os processos estão estacionados aqui, não há justificativa que fala que, eventualmente, alguns vá à frente, com exceção do parcelamento regular do solo, porque acho que o vereador Dalmo deve ter algumas dezenas, eu também tenho, porque a gente está um pouquinho mais tempo aqui, mas há de dizer que o REURB ainda está no prazo de 182, vereador Claudinei, para a prefeitura apresentar uma proposta. Então, está valendo exatamente por isso que eu manifestei contrário. Inclusive, invoco sempre o REURB, no sentido de que é mais recente, e esse é um acordo entre a prefeitura e o Ministério Público. Só uma questão, na minha direção, acho que é importante que está sendo gravado e que a gente tenha precisão dos fatos de afiar o que aconteceu aqui nessa comissão. O vereador Miltinho não participava antes. E isso aqui eu já estou desde a outra legislatura. Eu já levantava naquela época que é importante que houvesse processo de regularização, que agora está acontecendo. E eu dizia como arquiteto, eu levantava que tinha que ser uma visão geral, uma zona, e não pegar rua por rua. Levantava essa minha tese há muito tempo, que agora a prefeitura está adotando isso. Na época do professor Dalmo Vieira, pediu para ele para que ele encaminhasse isso. Foram 200 ruas naquele momento. Não encaminhou em 3 meses. Depois desse intervalo, entre o período final do prefeito César Souza e o atual prefeito, ficou um vazio. E, na época, eu insisti tantas vezes aqui para houvesse processo de regularização fundiária. E o atual prefeito resolveu, pelo IPUF, tomar uma atitude de regularização do REURB, que é uma lei nacional, senhor presidente, que agora está, assim como do Estado, o governador do Estado, no Colombo até então, estão aplicando. Então, eu quero colocar na direção que a atual prefeitura está fazendo esforço para no processo de regularização. Eu levantei, inclusive, aqui, com esse promotor, não me lembro o nome dele, eu levantei para ele, inclusive colocou na minha direção, que tem que haver um escalonamento. Não, do promotor estadual. Eu coloquei, inclusive, ele colocou aqui, inclusive eu frisei em outra ocasião, que é o seguinte, você tem várias situações, uma tipologia de situações, desde aqueles que estão em área de APP, APL, e os áreas que já estão em áreas consolidadas, entre aspas. Das consolidadas, tem que infraestrutura e sem infraestrutura. Tem umas que são extensões. Então, tem uma tipificação que é a regularização, aí eu concordo, de fato, com o vereador Miltinho, nessa mesma direção, não dá para considerar tábua rasa, tudo a mesma situação. Aqui já estão muito mais avançados, devia ter um processo de regularização primeiro. Mas isso que eu estou falando é a comissão do IPUF,
que esteve aqui, inclusive, que tem que fazer essa metodologia de regularização gradual. Então, é isso, eu estou na mesma tese, mas tem que passar a visão geral que o planejamento urbano tem do IPUF, que é a órgão da prefeitura, que nós não temos aqui, só temos o engenheiro. Então, embora eu seja técnico da área, não tem condição de abarcar uma situação complexa como essa. E nós pagamos impostos e íamos dever constitucional, a prefeitura fazer o seu papel de planejamento e regularização fundiária, que agora está fazendo. E o promotor que veio aqui nessa casa, ele disse que vai acompanhar. Bom, eu estou confiando nisso. Tem 180 dias, vão apostar. E nós aqui ficamos, quando esteve aqui a comissão de regularização, de nós fazermos questionamento, que eu estou terminando as perguntas, para que seja preciso o que estão fazendo lá nesse momento no IPUF. Para não ficar, porque a pergunta que foi feita ficou meio genérica. Eles vieram aqui responder de uma forma genérica a Comissão de Regularização Fundiária do IPUF. Bom, então tem que ser preciso. O que estão fazendo, afinal? Onde que estão? É a regularização E, que é a partir classe média, média alta e média baixa, ou é S junto, que é o pessoal de baixa renda? Bom, tudo isso tem que ser... ele tem que expor isso aqui claramente para nós, o que estão fazendo. Isso nós temos que exigir com detalhamento, que eles vieram aqui e não explicaram direito. Tá? Vereador Lino, presidente, na linha do vereador Lino, eu lembro muito bem aqui nessa sala, o Michel, que é do SMD, do Michel Mitman, ele falou que ia fazer por região. Por região. Então, ele falou, Rio Vermelho, Campeche, aqui o Maciço. Então, se a gente começar a aprovar uma rua nos ingleses, uma no Rio Vermelho, uma no Campeche, aí nós perdemos o controle. Eu acho que tem que pegar todos os projetos que estão em tramitação, trazer para a comissão e analisar caso a caso, para verificar o que é que ser feito na comunidade. Eu vejo que o Rio Vermelho hoje, eles estão fazendo assim, estão pegando projeto de lei, tem a rua pavimentada, o poder público desconhece. É a pessoa que está vendendo loteamento, ele pavimenta aquela rua, ele coloca a rede de água aqui tão fácil, só comprar os tubos e fazer, mas a rede de luz não acontece, porque é mais difícil. Então, isso fica vendendo lotes para as pessoas, dizendo que é um loteamento aprovado. Não é aprovado. E nós, dando nome, nós ficamos também comprometidos com essa situação. Eu quero ficar na mesma linha do vereador Lino, não porque eu não quero que aprove o projeto, quero que seja aprovado no todo, e não as coisas parceladas em servidões de 100 metros, depois estende mais 50, e isso, na minha opinião, não está correto. Vereador Milton. Presidente, Já passo pro senhor, vereador. eu só quero aqui relembrar Vossa Excelência de um fato. A mesa diretora dessa casa tomou a decisão foi logo depois da vinda do promotor de justiça aqui, que iria solicitou que os projetos de denominação de via pública continuassem tramitando nas comissões e, quando chegasse na ordem do dia, ele parasse por decisão de até tomar a decisão de que ser feito se vota ou não vota. Foi deliberado nessa comissão, com votos favoráveis do vereador Tiago Silva, vereador presidente Claudinei Marques, este vereador e o vereador Dalmo Deusdedito Menezes, favoráveis à normal tramitação até a ordem do dia, para lá, se tiver apto a votação, para lá. O único voto contrário foi do vereador Lino, mas a comissão tomou essa decisão no passado, que era, conforme a mesa tinha deliberado, para os projetos continuarem tramitando, e lá na frente já está. Se por um acaso achar uma saída para votar, os projetos já estavam na pauta, poderia votar, não precisava continuar tramitando. O que está acontecendo é que nós estamos matando os projetos aqui, tirando o direito desses projetos lá na frente serem votados, se caso irão poder ser votados, e aí vai ter que tramitar tudo de novo, até conseguir votar, isso demora. Então, se não for para ser feito assim, que se faça uma nova deliberação, se tome uma nova decisão da comissão. Vereador, Eu acho que a gente se eu acompanhei, segundo o meu vereador Mitinho, eu acompanhei, para todos os projetos. Então, chama todos os projetos, põe na mesa, chama as pessoas, SMDU, Floran e tal. Olha, a partir de agora vai tramitar todos os projetos e depois da votação fica a critério de uma decisão final. Ora, não podemos, numa reunião, trazer um projeto, na outra trazer um outro, aí fica meio E nós não pessoal. Podemos pegar um projeto que tem o parecer contrário de todos os órgãos e dar favorável. Isso eu não vou fazer. De forma alguma, eu vou agir com prudência, de acordo com os técnicos que ali colocaram seus pareceres. Eu queria o meu posicionamento, que isso realmente é uma matéria que nós estamos patinando há muito tempo com esse assunto aqui na Câmara, nessa comissão.
no mínimo os últimos 6 anos a gente está patinando com esses processos aqui. E esse é um tipo de projeto assim, que não tem como ter a iniciativa do vereador que alguém da comunidade pediu. É difícil, ninguém vem pedir por outro, ou vem pedir um projeto para o segmento. Aquele que veio aqui procurar os vereadores para denominar uma via, né, ainda não oficial, é porque o morador é que vem. Não vem outra pessoa pedir por ele. Às vezes vem um projeto de alguma área econômica ou da área social, né? Alguém vem até pedir de quem não é afetado diretamente. Mas no caso da denominação de via pública, esses são os projetos que os moradores vêm, extensão, para nós seria, em todos os sentidos, ajuda politicamente, tudo, né? Mas realmente nós aqui estamos dando rapidamente isso, já quero dizer, né? Eu, o vereador Dalmo, já aprovamos projetos aqui, né? Quantos, né? Mas a gente viu que é uma água morro abaixo e depois a mesma via aprovada bate aqui na porta para fazer toda a infraestrutura e aí sim responsabilidade todo o poder público, sozinho, sem custo, porque aquele cara que abriu lá acabou não pagando nada, né? Ele levou o dinheiro, levou todo o recurso do município, que é toda a infraestrutura que é feita nessa via. Mas eu acho que nós chegamos, e aqui, independente do que a gente fez até no passado, nós vimos agora os problemas que estão se avolumando tanto, né, em termos de drenagem, principalmente, que é muito marcante aqui em Florianópolis ultimamente, né, é que nós realmente tínhamos que dar uma parada. Não dá mais, não dá. Infelizmente, para nós seria muito bom vir 500 projetos aí por mês e a gente aprovar a denominação de via pública. Mas acho que chegamos no limite e não temos mais capacidade de fazer isso, aonde que todas as partes têm que concordar para tomar a sua responsabilidade. Nesse sentido, vereador Milton, a questão do REURB vai até independer, quer dizer, se há regularização fundiária, aquela via não vai ter nem esse processo moroso que vai ter aqui. Tem a regularização fundiária. Todas as vias que estão naquele trecho, do Rio Vermelho, que é um exemplo emblemático, estão todas praticamente contempladas, né? Rapidamente vai ter outra tramitação aqui. Se houver tramitação para denominação de via pública ainda aqui, ela vai ser muito diferenciada, porque já está incorporada, já é patrimônio público, portanto, não há essa tramitação toda de verificação. Presidente, eu até queria sugerir a Vossa Excelência que convidasse novamente o Michel para vir aqui nesta casa e ver em que situação está essa... Sim, aprovamos o requerimento agora, semana passada, Ele vai convidando para vir discutir o REURB. Isso, para vir discutir o REURB. E os projetos também estavam lá com o Dalmo Vieira, que eram mais de 200, deve ter mais de 400 projetos, então fazia uma... Foi na CCJ. Acho que ele vai vir a fazer até uma reunião conjunta. Vamos na CCJ, fizemos uma reunião conjunta, CCJ e Viação, e debatemos o assunto. Senão nós vamos ficar a tarde toda aqui discutindo. Gente, nós temos mais um projeto, projeto do vereador, só um minutinho, o projeto do vereador Dalmo Menezes deu o parecer. Esse projeto ele veio do Executivo, é o projeto que autoriza o Executivo, outorga a concessão do uso do imóvel à Associação Beneficente Cultural Delta. O vereador Dalmo Menezes deu o parecer favorável, o parecer que eu, o vereador Miltinho e o vereador Dalmo somos favorável, já assinamos, e o vereador Lino trouxe hoje, então, um parecer de vista. Eu vou passar a palavra para ele, para o seu parecer de vista. Só para lembrar, me lembrei o nome, é o promotor Rogério Seligman, que veio aqui, que esteve aqui. Bem, se trata de... Já houve audiência pública sobre a concessão, outorga de concessão do imóvel à Associação Beneficente Cultural Delta, em inglês, né? Parece que não sei se é a título precário, mas essa associação fez uma espécie de um condomínio, né, com várias entidades assistenciais, enfim, a maioria, né, estiveram na audiência pública, mas precisavam de um terreno, estavam buscando na época, e então o prefeito concedeu esse terreno. E aqui, quer dizer, deu o gesto de concessão, houve uma polêmica dos prazos de concessão,
A audiência pública foi realizada aqui e, bom, a grande maioria dos vereadores... Permite? Sim. É o seguinte, seria a concessão dessa área para uma única construção, e dentro dessa construção, Sim. alguém teria um espaço... Isso. Não, eu vi o projeto. Tem um Tá. projeto aqui anexado. O projeto, Você falou para várias construções, é uma construção. Não, desculpe. Não. Várias entidades que têm... Aqui está aqui o projeto. É uma construção e todas as entidades serão Isso. beneficiadas. Está o anteprojeto aqui. Inclusive, tem os boxes, cada sala tem uma entidade. É uma espécie de condomínio. Né? Então, foi essa a ideia. A maioria dos vereadores estavam ali presentes, está na mesma direção de estar de acordo com a concessão. Particularmente, o vereador Afrânio e eu fomos contra, e aqui no parecer eu coloco porque eu acho que falta o marco regulatório para as concessões. Eu acho que as concessões deveriam ser, isso é quase o ponto omisso da lei orgânica, deveriam ser, vamos supor, você vai para o sul da ilha, né, tem coisa de conceder um terreno, mas muitas entidades podem estar interessadas no município inteiro. É quase cai numa licitação. Então, por que tal entidade e não a outra? Bom, então eles têm que entrar no processo de inscrição, né? Todas, vamos supor, eu quero conceder o outro para idosos. Aí tem, não sei, mais 30 que estão trabalhando com idosos. Como é que faz? Aí fica complicado que o prefeito concede a uma e não a outra. Aqui, no caso, ingleses, resolveu em parte com os condomínios. Então, já absorve. Eu quero colocar aqui que não tem nada contra, ao contrário, eu acho que é importante as entidades ONGs, e todas elas cobrem, infelizmente, o que deveria ser a obrigação do Estado, em grande parte, embora sempre vão existir as entidades que complementam a ação social da prefeitura, então, do poder público. Isso aí não tem a menor dúvida, estiveram todos lá, eu acho que a maior parte da audiência foi ocupado com o mérito dessas entidades, não é essa a questão. O que nós estávamos, o vereador Afrânio e eu, questionando, o vereador Miltinho contestou, enfim, houve debate sobre isso, estava o representante da Casa Civil lá também, enfim, havia problema de prazo, enfim, uma série de questões. Então, eu quero colocar que nós continuamos, eu cito aqui, o vereador Afrânio e eu, de que é precário isso, quer dizer, a forma como foi feita, né? Nós questionamos. E aí eu queria colocar um elemento a mais, em que o desembargador Wilson Waldau, está, nesse momento, solicitando ao prefeito para que esclareça sobre esse processo de concessão. Né? Não, desembargador, o Tribunal de Contas. Desembargador Waldau do TCE. Conselheiro do Tribunal de Contas. Conselheiro do Tribunal de Contas. É desembargador, né? Não, conselheiro. Conselheiro desembargador, mas é conselheiro, na realidade. Que ele, aqui eu coloco, inclusive, o anexo do Diário Oficial do TCE, está no processo 19.000/861140, Diário Oficial, na página 30 a 33. Aqui se coloca aqui anexo aqui e destaca alguns pontos. O nome dele é o Wilson Waldau, né? E eles estão envolvidos também na questão de prestação de contas, enfim, da questão do transporte público, na comissão de CPI lá do transporte, também estava nessa questão. Então, ele destaca aqui que alega que o PL em telas está em situação não passiva de caracterização de precariedade e desconformidade com o artigo 37 da Constituição Federal, além de ausente interesse público devidamente comprovado por meio de projetos ou programas de trabalho que afronta, no caso, o artigo 15 da Lei Orgânica de Florianópolis e aos pré-julgados 853, 969, 11552 desse Tribunal de Contas. E aí acrescenta também, está aqui tudo anexo, eu estou só destacando o mais importante, a concessão de direito real de uso do imóvel da mesma entidade, ainda que ausente de regulamentação legal no parágrafo 2º do artigo 15 da Lei Orgânica, especificando a forma que se dará dispensa de licitação destinada a entidades públicas assistenciais e comunitárias. O trâmite legislativo, em regra, passa pelo recebimento do projeto de lei, que, após ser enviado para as comissões, pode receber emendas. Depois teria até esse aqui, que isso é uma questão nossa, de emendas, que temos direitos aqui a fazer substitutivo, enfim. E aí decide, e tem outros, vários considerandos, mas eu colocar, determinar a audiência do seletíssimo senhor prefeito de Florianópolis para apresentar no prazo de até 30 dias, a contar do recebimento desta deliberação, apresentar justificativa a esse Tribunal de Contas acerca das irregularidades apontadas nos itens 331 a 333, e da conclusão do relatório de instrução desse TCE. Determinar a diligência à Prefeitura Municipal para que seja enviado a esta Corte de Contas, preferencialmente em meio digital, no prazo de 30 dias, relatórios com as atividades realizadas pela Associação Delta, ABCD, decorrente da permissão do uso conferida pelo decreto municipal. E denegaram pedido de suscitação de tramitação do projeto 17.829,
que trata da concessão de direito real de uso imóvel do município de Florianópolis à Associação Beneficente Delta. Bem, então ele faz essas considerações, que é do ponto de vista, inclusive, de pedir esclarecimento de anexação de documentação. Mas eu coloco isso aqui como elemento complementar, porque eu sou contra a tese em si, de ter concedido a forma como foi concedido a associação. Mas eu deixo aqui, então, portanto, sou pela inadmissibilidade nessa comissão. Nós estamos ao vivo, a TV Câmara, eu só queria deixar bem claro, que, no caso, o senhor é favorável, mas deu parecer contrário. Como assim? O senhor é a favor da obra do... Não, é o seguinte. Não, a tramitação, eu acho que está irregular. Então, eu já, na audiência pública, já manifestei contra. Né? Então, o senhor é contra o vereador Afrânio. O senhor é contra a concessão do... Sim, eu sou contra. Tá. Eu acho que está faltando o marco regulatório, por mais que se explicite, enfim, que é um ponto que está vago, que o senhor prefeito tem, como é que chama? Discricionalidade para poder, nesse caso, sem licitação. Quando o senhor falou no começo ali, eu tive a impressão que o senhor era favorável. Não, eu sou contra. Tá, certo? é contra. Que eu acho que tem um falta de marco regulatório para isso. Que eu Tá. acho que tem que ter mesmo. Não Vereador fica a critério do prefeito para tal estação e não outra. Senhor Tem que ter presidente. quase uma espécie de inscrição, tipo caráter licitatório, para ter equanimidade nas inscrições. Né? Valeu, vereador Lino, vereador Milton, tem a palavra. Senhor presidente, só aqui trazer novas informações. O vereador Lino levantou um assunto sobre a questão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Queria aqui passar para ficar registrado também, como nós estamos ao vivo, passar e deixar registrado. Quando o prefeito encaminhou o projeto de lei para a Câmara, houve todo um burburinho, todo um vídeo do vereador Afrânio fazendo denúncia da concessão, tal, e que foi até o que gerou a audiência, o pedido da entidade da realização da audiência pública. Na ocasião, o vereador Afrânio também encaminhou uma denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Movida pela denúncia do vereador Afrânio, o Tribunal de Contas fez essa solicitação de pedido de informações à Prefeitura Municipal de Florianópolis. Logo que tomou ciência na publicação, no mesmo dia, não no mesmo que tomou ciência no dia seguinte, né, foi acho que na sexta-feira, na segunda-feira, as entidades entraram em contato de forma informal com o conselheiro Wilson, né? Wilson Vandal, que aqui quero deixar registrado que foi de extremo carinho com as entidades. As entidades saíram de lá falando muito bem da atenção que o conselheiro deu a todas as entidades. As entidades se reuniram com o conselheiro com o objetivo de mostrar todas as documentações e o que realmente estava acontecendo. Eles já saíram de lá com as informações informais, né? Mas já saíram que o conselheiro informou que o Tribunal de Contas não tem nada contra a questão da concessão. Só existe uma pequena dúvida do Tribunal de Contas, mas isso é uma questão interna que eles vão discutir, que qual é o termo que será utilizado, se deve ser concessão, liberação ou permissão de uso. Uma questão técnica que o tribunal ainda não decidiu qual é o termo que deve ser utilizado. A forma legal. Tirando essa decisão que vai ser tomada por eles, eles estão de acordo porque a legislação permite esse tipo de concessão, então o Tribunal de Contas não tem nada a se opor a esse tipo de coisa, e muito pelo contrário, o conselheiro ainda parabenizou as entidades pelo trabalho que vem fazendo, pela união de forças que elas estão fazendo, se reunir para fazer uma única sede, atendendo aí 12 entidades, e 12 entidades importantes do norte da ilha, principalmente da região de Inglês e Canasvieiras. Obrigado, presidente. Se o Tribunal de Contas foi a favor, quem sou eu para ir contra? Está encerrada a nossa reunião.